Meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um assunto delicado e foi oportuna a oração do Pedro para que os nossos ouvidos estejam atentos. Nós vamos falar sobre aquilo que Deus detesta ou abomina, se você achar detestar uma palavra muito forte, e aquilo que Deus tem prazer, aquilo que Deus tem deleite. Nós vamos ver o trato do Deus sábio e justo para com as pessoas. Eu convido a igreja que abram a Bíblia em Provérbios, capítulo de número 11. Eu estarei lendo os versos 1 e os versos 20. Mas eu desafio e estimulo a você que chegue em casa e leia todo o capítulo. Pois depois do verso de número 1, Salomão, dos versos 2 a 19, ele exemplifica o que ele está dizendo no verso 1. E depois do verso 20, a partir do verso 21 até o final do capítulo, ele exemplifica o que ele quer dizer no verso 20. Mas nós vamos ler apenas a definição que está nos versos 1 e nos versos de número 20 do capítulo 11 de Provérbios. Provérbios 11, versos 1 e 20, que nos diz: balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E no verso 20: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Vou repetir. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. E o verso 20: abomináveis para o Senhor são os perversos de coração, mas os que andam em integridade são o seu prazer. Gostaria de começar fazendo uma pergunta, e pode ser bem sincero, erguendo uma de suas mãos. Quem aqui já ouviu essa expressão ou algo do tipo? Olha, eu quero te dizer que Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Quem aqui já ouviu algo parecido com isso? Creio que boa parte, né? E numa primeira leitura, parece que isso é uma afirmação bíblica, não é verdade? Repetidas vezes na Bíblia nós temos de Gênesis a Apocalipse falando do amor de Deus, a sua misericórdia, a sua bondade. Nós temos um salmo que repete isso várias e várias vezes, a bondade de Deus. Temos músicas e canções que falam disso porque é uma verdade bíblica. E da mesma forma nós temos também várias passagens bíblicas mostrando como que Deus, ele repreende o pecado. E nós temos uma lista daquilo que é considerado pecado. Então, isso faz um certo sentido. Numa primeira leitura, é lógico, tanto quanto bíblico, falar que Deus odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Porém, numa primeira leitura, isso parece fazer muito sentido. Mas o que nós vamos ver é que isso não é nem lógico e nem bíblico. Não é bíblico porque, como acabamos de ler aqui nos versos 1 e 20 de Salomão em Provérbios, principalmente no verso 20, nós vemos aqui não apenas que Deus ele considera abominável uma atitude, que está no verso 1, mas no verso 20 claramente está dizendo que Deus abomina pessoas. Em outras versões, talvez seja a versão que você usa na sua Bíblia, Deus detesta. Então, dizer que ele simplesmente ama o pecador e odeia o pecado não é uma afirmação bíblica, porque biblicamente, a exemplo do que nós estamos vendo em Provérbios, Deus ele também odeia, detesta, abomina o pecador. Isso também não há lógica, porque não há como você punir a atitude pela atitude. Nós não punimos a atitude, nós punimos aquele que cometeu o ato. E isso acontece em qualquer país, qualquer constituição. Você não pune o roubo, você pune o ladrão. Você não pune o assassinato, você pune o assassino. Então falar que Deus ele só tem a ojeriza, só considera como abominável o ato, desassociado de quem pratica o ato, não tem lógica. Então, ainda que seja muito bonito falar, pregar, cantar isso, biblicamente, na verdade, o certo é dizer que Deus, ele odeia o pecado e odeia o pecador. E é isso que nós vamos ver aqui.
Salomão, neste capítulo 11, mais uma vez, ele está trabalhando com antíteses. Agora, a antítese entre aquele que é o íntegro, o justo, o sábio, para com aquele que é o ímpio, o perverso, o injusto. E ao longo de todo esse capítulo, ele vai mostrar a respeito de como Deus ele trata a moralidade. E nós vamos ver como que nós devemos entender o que é essa moralidade, vendo exemplos também de imoralidade. Imoralidade tanto exterior, como também a imoralidade interior. A moralidade exterior, que o texto chama de injustiça, e a imoralidade interior, que o texto está chamando de impiedade. Então, nessa noite, meus irmãos, nós vamos trabalhar à luz das Escrituras, que o Deus sábio e justo, ele distingue o proceder externo e interno da moralidade dos homens. Deus, diante da moralidade dos homens externa e interna, afinal, lição da mente e corações, ele distingue, ele tem um trato específico para os homens. Homens aqui no sentido de humanidade. E nós vamos ver que a maneira como Deus distingue, a maneira como Deus trata, a maneira como Deus procede, os atos externos e também a disposição interna dos homens quanto à moralidade e imoralidade, é através do detestar a injustiça, mas também detestar os ímpios, verso 1 e verso 20, e Deus ele ter prazer, deleite no justo, naquele que pratica justiça, perdão, e também naquele que é justo ou íntegro. Então, o que nós estamos vendo aqui é que a afirmação Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, ela é incompleta. O completo, que é o que nós vamos ver aqui, vamos destrinchar isso, vendo que essa verdade ela se propaga também no Novo Testamento, é que Deus, ele odeia o pecado, por isso ele odeia o pecador. Deus, ele ama o pecador arrependido e por isso ele ama também as suas ações e nelas ele tem deleite. Então vamos ver primeiro por que é bíblico e lógico falar, como Salomão está afirmando aqui, que Deus ele abomina, Deus ele detesta ações, mas também aqueles que praticam essas ações. Nós vemos isso, por exemplo, Paulo repetindo essa mesma linha de pensamento em Romanos. Em Romanos, no primeiro capítulo, dos versos 18 a 32, obviamente eu não lerei todo a passagem, depois se os irmãos quiserem acompanhar, porque nela nós vemos aqui Paulo, ele já introduzindo, mostrando o que a impiedade ela faz com os homens. Mas olha que interessante, no verso 18 ele começa dizendo: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, no verso 18, então, primeiro, nós vemos Paulo repetindo a linha de pensamento de Salomão, mostrando que Deus ele considera abominável o pecado da impiedade, o pecado da injustiça, igual Salomão nos mostrou aqui no capítulo 11 de Provérbios. Agora, avançando o capítulo 1, nós vamos ver no verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, se no verso 18 nós vemos Deus, ele considerando como abominável, e ele precisa, pois ele é santo, justo e bom, abominável toda impiedade, toda injustiça, lembra a injustiça, a imoralidade exterior, o que nós fazemos de imoral contra o outro, mas também a impiedade que seria a imoralidade interior, um proceder reprovável diante de Deus. Agora no verso 28 nós vemos Deus desprezando não o ato, mas aqueles que o praticam. Porque Deus, ele considera abominável não só a imoralidade como injustiça ou impiedade, mas ele também considera abominável aqueles que a praticam. Ele odeia o pecado e por odiar o pecado, ele também odeia o pecador. Além de Paulo, nós temos o próprio Senhor Jesus no Sermão do Monte, falando isso em Mateus 5, e também repetindo no capítulo de número 18, onde aqui no capítulo de número 18, ele diz, nos versos 8 e 9,
Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo os 2 seres lançados no inferno de fogo. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que a punição virá não somente para o pecado, mas o pecado será punido na pessoa de quem o praticou. Por isso que no inferno o sofrimento será não da mentira, mas do mentiroso. Será não da gula, mas do guloso. Será não do orgulho, do orgulhoso. Será não da hipocrisia, do hipócrita. É isso que ele está nos ensinando aqui. E no último livro da Bíblia, em Apocalipse, a visão que João tem corrobora com o que Salomão disse, com aquilo que Paulo em Romanos recupera, usando outras palavras, aquilo que Jesus já havia dito no seu ministério, e agora João, na visão que ele tem. No capítulo 21, no verso de número 8, olha a visão que ele tem. Quanto, porém, aos... Ele não está dizendo quanto, porém, à covardia, à incredulidade, à abominação, ao assassinato, à impureza, à feitiçaria, à idolatria e a toda mentira. Não. Ele está dizendo pessoas, ele está se referindo a pessoas que praticam isso. Então ele está falando dos covardes, dos incrédulos, dos abomináveis, dos assassinos, dos impuros, dos feiticeiros, dos idólatras e todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o quê? O amor de Deus porque ele ama o pecado? Não. Será o lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. A morte é eterna. E é eterno. O fogo será eterno. O fogo não se extinguirá. Não tem mangueira, não tem corpo de bombeiros, não tem graça que virá sobre esses. Será tarde demais. E eles serão alvos eternamente da ira detestável, santa, justa de Deus para todo o sempre e sempre. Porque Deus, ele odeia o pecado. E ele odeia o pecado, por isso ele também odeia o pecador. Ele considera abominável a injustiça e ele considera abominável o praticante da injustiça. Ele considera abominável a injustiça e ele considera abominável o praticante de obras perversas e ímpias. Então, se você entrou aqui achando que não, Deus ele ama a todos de forma incondicional, eu sou uma das ovelhas e se precisar lhe deixa as 99 para vir me buscar. Se você está vivendo na imoralidade, e se essa imoralidade que você está vivendo no seu coração, ela se manifesta externamente pela injustiça, se você tem prazer na injustiça, se você se deleita com aqueles que são injustos, ou se você é indiferente à injustiça, se o seu coração, ele maquina aquilo que é mal, maquina aquilo que é perverso, como o Salmo 36 diz, que o ímpio, ele deita a cabeça no travesseiro para ficar pensando, maquinando em coisas malignas e perversas, você está debaixo do alvo da abominação de Deus, de ser detestável, da sua ira, porque ele odeia o pecado, por isso ele odeia o pecador. Balança enganosa é abominação para o Senhor, o pecado, mas também abomináveis para o Senhor são os perversos de coração. Mas o texto não termina por aí. Se essa primeira parte é a parte que nos coloca lá no chão, e precisa nos colocar, e eu me incluo nesse meio. Se essa é a parte que nós olhamos e falamos, meu Deus, será então que eu serei alvo desse infinito, eterno, ousado amor de Deus que eu acabei de cantar? Essa música não é para mim? Eu só serei alvo da ira, da abominação, de ser detestável para Deus? Miserável homem que sou, quem poderá me livrar? E da mesma forma que nós lemos em Juízes, que Deus mandou de forma graciosa os juízes para livrar o seu povo, ele perfeitamente fez isso na pessoa de Cristo Jesus, e é por isso que o Evangelho é boas novas.
E é por isso que Salomão ele termina o verso 1 dizendo: mas o peso justo é o seu prazer. E no verso 20 ele termina o verso dizendo: mas os que andam em integridade são o seu prazer. Pois o mesmo Deus que abomina, que considera detestável o pecado e os pecadores, é o mesmo Deus que tem deleite, tem prazer nos santos, pecadores arrependidos, nos sábios, outrora tolos, insensatos, nos íntegros, outrora imorais. E também nós vemos que no Novo Testamento, essa verdade maravilhosa, libertadora, transformadora, graciosa e imerecida se manifesta. Lemos Paulo em Romanos, agora no capítulo 12 de Romanos, texto que foi lido hoje pela manhã, inclusive. Olha que interessante. Aqui nós vemos Deus tendo prazer no que nós fazemos, mas também Deus tendo prazer no que nós somos. Verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então aqui, Deus está considerando agradável, e aqui no Novo Testamento essa palavra agradável seria o correspondente no Antigo Testamento para o que ele tem deleite e prazer, ou seja, aquilo que Deus terá prazer e deleite no que nós oferecemos. Então, atos. Mas no verso de número 2, o deleite e o prazer não está no ato, mas na pessoa. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se no verso 1 nós vemos que Deus ele tem deleite e prazer nas obras que os pecadores arrependidos, nas obras daqueles que têm a nova vida, não aqueles que são membros da Igreja Presbiteriana Nova Vida, mas se você é membro da Igreja Presbiteriana Nova Vida e você recebeu essa nova vida, então isso é para você também. Agora, no verso 2, nós vemos como que Deus ele se deleita e tem prazer em nós. Não somente naquilo que nós estamos oferecendo a Ele neste ou ao longo da nossa vida, que é o culto racional, mas em nós. Jesus também mostra como que para o pecador arrependido, para aquele que agora é declarado justo, sábio, íntegro, não mais perverso, não mais ímpio e imoral, em Lucas, citando inclusive uma profecia de Isaías. Quando aqui, ele, reunido na sinagoga, ele pega o texto e então ele profere: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a livrar todos os cativos, e a pôr em liberdade todos os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o ano agradável, o ano no qual Deus terá deleite e prazer. E esse ano não é um ano literal. Ai meu Deus, será que é o ano 2026? Não, a ideia de ano aqui é a era que Jesus entra, vem a plenitude, a era que Jesus entra, vem o cumprimento. Agora, aqueles que estão nele, que no passado acreditaram nele, que haveria de vir, e aqueles que vieram depois dele, que acreditam nele, então fazem parte desse contexto em que é apregoado o ser agradável a Deus, o ser deleitoso para Deus. Deus não apenas se agrada, não somente tem prazer e deleite no que nós fazemos, nas nossas boas obras, nos nossos frutos de obediência à sua lei, mas Ele tem prazer em nós. É isso que o texto está dizendo. E em Apocalipse, se a punição eterna se dá não para o pecado, mas para os pecadores, a recompensa eterna se dará não para as boas obras, para a obediência, mas para aqueles que foram alcançados e receberam a nova vida. É por isso que no mesmo capítulo 21 de Apocalipse nós lemos: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva e adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha que verdade magnífica e encorajadora, para quando você estiver em dias de aflição, de desespero, de preocupações. Isso é melhor do que qualquer
terapia do que qualquer medicamento. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. O que será alvo dessa recompensa, dessa maravilhosa existência que será eterna, não será o que nós estamos frutificando aqui e agora, mas nós. Da mesma forma que Deus, sendo justo, Ele odeia o pecado e odeia o pecador, esse mesmo Deus, sendo justo, Ele tem prazer, Ele ama os seus, Ele ama o pecador arrependido, Ele ama as nossas obras. Porque agora, as obras daqueles que são arrependidos, a obra daqueles que recebem a nova vida, não são mais obras podres, não são mais obras frutos de um coração depravado, de um coração escravizado pelo jugo do pecado, mas agora sobe como um aroma agradável a Deus. Não é a caatinga espiritual, mas é como o perfume mais caro, mais refinado espiritualmente, mas somente para aqueles que recebem a nova vida. Porque somente aqueles que recebem a nova vida são capazes de viver de forma íntegra, não mais escravos da imoralidade interna, vivendo perversamente, impiamente, e também externa, de forma injusta. É por isso que esse texto, ao mesmo tempo que ele nos assusta e nos assombra, e ele precisa nos assustar e nos assombrar, nos levar a uma reflexão, nos levar a um temor e um tremor, mas também nos leva à graça. Ele também nos leva às boas novas. Ele também nos leva a Cristo Jesus. Concluindo, Deus odeia o pecado, mas o pecador errado. Deus detesta o pecado e o pecador. É por isso que o Filho Jesus foi quem mais pregou sobre o inferno. Aquilo que nesse exato momento muitos estão falando. Não tem esse negócio de viver tentando seguir a lei de Deus, os 10 mandamentos, isso tudo é furada, isso tudo é passado. Agora, Deus é amor e Deus não se importa com isso, Deus se importa com as pessoas que se amam. Errado, porque esse Deus de amor, que eles definem erroneamente, hereticamente, foi aquele que mais pregou sobre o inferno. E por que ele foi o que mais pregou sobre o inferno? Porque o inferno também é uma pregação de amor. Para nos dizer que um dia o mal, e não só o mal, mas os praticantes desse mal, estão com seus dias contados. Hoje o joio está aqui. Amanhã será lançado fora. Hoje tem bodes, amanhã só terá o rebanho. É por isso que João Batista, ele fala que há 2 batismos. Que Jesus virá para batizar pessoas pelo Espírito Santo e ser batizado pelo Espírito Santo. Desculpem os nossos irmãos em Cristo pentecostais. Mas biblicamente falando, não é o falar em línguas. O batismo com o Espírito Santo é ter a plena habitação do Espírito Santo. E ter a plena habitação do Espírito Santo é ter a plena habitação da palavra de Deus, sendo revestida em nós diariamente, constantemente. Mas também existe um outro batismo. O batismo de fogo. E se você alguma vez já cantou que você quer batizado pelo fogo, peça perdão a Deus. Porque ser batizado pelo fogo quer dizer aqueles que não vão ser batizados pelo Espírito Santo. Só existem 2 tipos de pessoas. Aquelas que recebem o Espírito Santo porque estão unidas a Cristo e aquelas que não recebem o Espírito Santo. E quem não recebe o Espírito Santo é fogo. É fogo que não se acaba. Que queimará eternamente para todo sempre. Mas ao mesmo tempo, por causa de Cristo Jesus, Deus ele também tem prazer. Deus ele também tem deleite em nós e naquilo que nós fazemos. Não porque nós somos melhores do que os ímpios, não porque nós somos melhores do que os insensatos, não porque nós somos melhores do que os praticantes de injustiça, mas porque Cristo Jesus habita em nós. Porque quando Deus o Pai olha para você, olha para mim, Ele não vê você, Ele não me vê, Ele olha para Cristo. E assim somos declarados justos. Com isso, a nossa obra exterior
ela passa a ser deleitosa para Deus. Mas além de sermos declarados justos também, nós somos transformados para sermos íntegros, santos e irrepreensíveis. O tratamento interior. Jesus, ele faz a obra completa. E Paulo, em Filipenses, ele diz que é uma boa obra, uma grande obra. E ele diz que quem começou essa boa obra e grande obra vai terminar. Só existem esses dois tipos de pessoas. E o que distingue, o que nos permite identificar quem, é a cruz de Cristo. Se você olha para a cruz de Cristo, com ranger nos dentes, porque você olha e vê ali um homem, você ainda está perdido. Mas não precisa ser assim. Agora, se você olha para a cruz de Cristo, e de forma, você é incapaz até de ficar muito tempo olhando, porque você fala, meu Deus, como é possível? Eu não mereço nem estar olhando. Mas como diz aquele hino bonito do nosso cenário, olha, com fé, ele salva o pecador. Salva até por meio de um olhar. É Cristo Jesus. É Cristo Jesus que mostra perfeitamente como que é possível um Deus ao mesmo tempo odiar, detestar, considerar abominável pessoas com as suas práticas e ao mesmo tempo ele ser capaz de ter prazer, deleite naqueles que lhe são agradáveis com as suas obras, que sobem aos céus como aroma agradável. Sem Jesus, meu irmão, não importa o que você faça, não importa o que você seja, não importa o seu testemunho externo na igreja, sem Jesus, tudo que você oferece, escute, tudo que você oferece, seja com os lábios, seja com o seu bolso, sem Cristo Jesus, como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida, é abominável para Deus. Ele detesta. Mas com Cristo, nem os nossos pecados, nem Satanás, nem esse mundo, nem nada nos separa deste amor que está em Cristo Jesus. Por isso que é Ele, por isso que o Evangelho é sobre Ele, por isso que você precisa dEle, por isso que você precisa desesperadamente se voltar para Ele, se humilhar para Ele, se arrepender dos seus pecados, que foram uma ofensa para Ele. Ainda não é tarde demais. Como Deus tem tratado com você? Com deleite e prazer, porque você está unido ao Filho, e quem está unido ao Filho recebe o amor do Pai? Ou você ainda tem sido alvo do detestar santo e justo, de ser abominável para Deus?